Tá piscando, tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor, mais um vídeo. Eu quero falar com vocês sobre corretoras, sobre taxas e sobre algumas perguntas, na verdade uma pergunta específica que as pessoas me fazem muito e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso e desmistificar algumas coisas. Bom, começando pelas corretoras, para quem não sabe, para a gente começar a investir nós precisamos criar uma conta em uma corretora. Então é assim que a gente investe, tanto na renda fixa quanto na renda variável, para comprar ações de empresas, fundos imobiliários, investir no Tesouro Selic, CDBs, LCI, LCA, tudo que vocês imaginam é por meio de uma corretora. Então basicamente, para tu começar a investir, tu cria uma conta na corretora, pelo aplicativo mesmo, baixa o aplicativo de alguma corretora, cria tua conta, transfere o dinheiro, vê ali onde tu quer investir teu dinheiro e investe. Simples assim. Não vai demorar muito tempo. Depois de criar tua conta, o tempo de tu transferir o dinheiro e tu decidir onde investir ali e aplicar. Lembrando que quando a gente investe em ações e fundos imobiliários, a gente tem que investir a gente vai comprar de fato as ações durante o período em que o mercado está aberto, que é no caso aí das 10 da manhã até as 5 da tarde. Se tu lançar alguma ordem de compra ou de venda fora desse período aí, ela não vai ser executada. E bom, deixa eu dar um exemplo de algumas corretoras para vocês, porque hoje só paga taxa quem quer. A verdade é essa. Está cheio de corretoras aí que cobram taxa zero de corretagem, tá? Que é a principal taxa, que nada mais é o seguinte: quando tu vai comprar ou vender alguma ação, algum fundo imobiliário, ainda tem algumas que fazem isso, tá? Mas antes, de modo geral, a gente pagava uma taxa de corretagem, e hoje é cheio de corretora que a gente não paga. Então, exemplo, a corretora Rico, a Modal Mais, a gente paga só para ações, ainda, se eu não me engano, é R$1,99, não sei se alterou esse valor, e fundo imobiliário não paga nada. No Invest não paga nada, Inter não paga nada, Toro não paga nada, Clear também não paga nada. Então eu tô falando as que eu conheço, tá? Fora as que eu não conheço, eu não tenho contato, então tem outras ainda. Uma série de corretoras que não cobram mais taxa, então só paga a taxa quem quer. E é interessante trazer aqui para vocês, e até infelizmente, tá? Eu não acho muito bacana isso, mas a pergunta que mais me fazem, ou a segunda pergunta que mais me fazem, eu tenho que contabilizar isso, mas com certeza, se não é a primeira, é a segunda, é onde eu invisto. E não tem problema nenhum me perguntar onde eu invisto, qual corretora eu invisto. Eu já digo aqui para vocês neste vídeo: para ações e fundos imobiliários na carteira do canal eu utilizo a corretora Rico. Para ativos internacionais eu utilizo a corretora Avenue, só que aí a gente está indo para outro tipo de corretora. Para criptomoedas eu utilizo a exchange Binance. E é isso. E basicamente o meu dinheiro da reserva de oportunidade fica no PicPay. Então, família, por enquanto tá lá. Outra hora eu vou realocar. Então, família, já falei pra vocês onde eu invisto. E como eu falei, vou repetir, não tem problema nenhum perguntar por onde eu invisto. O problema é o seguinte: as pessoas me perguntarem isso como a primeira ou segunda pergunta que eu mais recebo, me mostra que as pessoas estão mais interessadas em saber por onde eu invisto do que como aprender a investir. E eu posso afirmar isso porque eu troco uma ideia com as pessoas e elas acabam achando que o local que eu invisto faz alguma diferença ou não. E aí eu vou dizer pra vocês, não faz. Vou ajudar aqui, vou dizer algumas coisas pra vocês para como escolher uma corretora. E já afirmo aqui, se tu vai ser um bom investidor ou não, a corretora não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Pode investir na Clear e ter um resultado muito melhor que o meu. Pode investir pelo Inter e ter um resultado muito melhor que o meu. Pode investir em qualquer corretora e ter um resultado melhor ou pior. Porque a corretora não tem nada a ver com isso. A corretora, ela é só um intermediário
entre nós e a bolsa de valores, ou os bancos, depende de onde a gente vai investir, tá? Mas a corretora ela é só um intermediário. E aí o que a gente tem que buscar numa corretora para saber qual que a gente vai utilizar? Basicamente, qual te presta o serviço da melhor forma. Então, qual que buscar solidez, todas essas que eu citei são sólidas, aí tu pode pesquisar aí qual que tu acha mais interessante. É a questão da user experience, que a gente chama, que é um termo para qual que é a usabilidade do aplicativo, qual que tu acha melhor a interação com o aplicativo, com o site, qual que tu acha mais prática, porque a única coisa que muda entre elas é a forma como as coisas são apresentadas, o layout, o design, como tu quiser chamar. E realmente isso acaba sendo o mais importante. O atendimento também entre elas, tu pode acabar pesquisando sobre isso para ver qual que o pessoal avalia melhor o atendimento. Então, o atendimento em caso de suporte, se der um problema. A velocidade como as informações elas atualizam. Então, por exemplo, eu tenho conta em algumas corretoras diferentes e algumas a informação ela acaba demorando mais para atualizar. E isso para algumas pessoas pode acabar sendo um problema. Como eu monitoro os meus ativos tudo pelo um outro aplicativo chamado Kinvo, eu nem dou bola mais para isso. Antes eu até dava, né? No caso, lá quando eu decidi as corretoras que eu ia utilizar, a Modal Mais eu pagava taxa de corretagem, mas ela me atualizava as informações de forma mais rápida. Hoje eu acho irrelevante. Então eu até prefiro acabar pegando a corretora que eu não pago taxas. Acaba sendo melhor que meu bolso. Então o que a gente busca numa corretora é solidez, é o contato com o suporte, é o layout dela, o design, user experience, que nem eu falei pra vocês, é esse tipo de coisa. Basicamente é isso que a gente procura numa corretora. Não tem mistério, não tem segredo. Então quero deixar bem claro para vocês, não é a corretora que define os meus resultados. Simplesmente não é. Ela é só um simples intermediário. Apenas isso. Nada mais, nada menos. O que pode mudar, tá, para ninguém me cobrar depois, é que alguns ativos de renda fixa tu pode encontrar coisas diferentes entre as corretoras. Por quê? Algumas corretoras podem acabar cobrando menos taxas e oferecendo rentabilidades maiores. Isso sim pode acontecer. Tava na dúvida se era Opa, mil, era 650. não é, mas ela ficou bem parecida aqui, ó. Deixa eu mostrar a frente dela. Voltando aqui, família, acabei conversando um pouco ali aqui no trânsito com o camarada que parou do meu lado. Ele achou que era a CBR 1000, ele tava na dúvida. A gente parou ali para trocar uma ideia. Não paramos, né? Conversamos aí nesse pouco tempo aí no trânsito. Família, como eu tava falando, alguns produtos de renda fixa eles acabam sendo um pouco diferentes dependendo da corretora, porque algumas corretoras acabam tendo menos taxas, oferecendo rentabilidades melhores. Mas isso não é um motivo para tu ficar preocupado. O que tu pode fazer é ter conta em mais de uma corretora. Não tem problema nenhum fazer isso e tu não paga nada por isso, tá? Para tu ter tua conta. Então, se tu quiser criar, é até interessante que tu crie conta em mais de uma para tu ter essa questão, essa visão da usabilidade, essa questão do design, para tu sentir ele na prática. Então, eu acho bem interessante. Eu tenho conta em 4 corretoras brasileiras e eu utilizo só duas, as duas que eu acho melhor. Uma para o canal e outra para os meus ativos privados. Por que privados? Porque eu não compartilho eles publicamente. E se eu não tivesse a carteira do canal, eu utilizaria só uma. Então não precisa se preocupar com isso. É bem tranquilo, tá? Não precisa se preocupar mesmo. Acho que é isso, família. É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre corretora, sobre como criar conta na corretora ou qualquer coisa relacionada, pode me chamar. Pera aí que a Toro aqui quase me levou. Deixa eu trocar de faixa aqui. Podem me mandar mensagem lá no Instagram, @motociclismoinvestidor, caso ainda não me siga, e deixar aqui nos comentários. E lá no Instagram, para quem não sabe, eu posto conteúdo diariamente sobre educação financeira, e também toda semana eu tô abrindo caixinha de perguntas aí e trocando uma ideia.
É isso, família. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até mais e tchau, tchau.